é o conhecimento do amor. Simples e complexo, simples e universal, simples e total. Por que ter vergonha de sentir amor? Por que ter medo de sentir amor? Por que ter receio em amar? O verdadeiro amor liberta, faz voar a alma pelos céus do Senhor. Voem pelos céus do Senhor, completando o universo, evoluam. O sentimento fundamental é o sentimento universal. Libertem-se para o amor, libertem-se para serem amados. Se os homens se permitissem a isto, a terra estaria pronta para a paz. Tão simples, e milhares de anos para encontrar esta simplicidade. O amor está salvando. Salvem seus corações. Salve a nossa Umbanda. Hoje é domingo, estamos iniciando o programa Conversando sobre Umbanda. Pai nosso da Umbanda. Pai nosso que estás no céu, nas matas, nos mares, em todos os mundos habitados, santifica-me pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes em torno da Sagrada Cruz, aos pés do Divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje e sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes para o nosso sustento material e espiritual. Perdoa se merecermos as nossas faltas e dá o sublime sentimento do perdão para os que nos ofendam. Não nos deixeis sucumbir ante a luta de sabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Envia-nos, Pai, um raio de tua divina complacência, luz e misericórdia para os teus filhos pecadores que aqui habitam, pelo bem da humanidade, nossa irmã. Assim seja. Bom dia, amigos. Aqui da Fraternidade do Grande Coração, a Umbandã, nós queremos cumprimentar todas as pessoas que têm nos incentivado e participado do projeto O Renascer da Umbanda. E dentro desse projeto, nós estamos inaugurando hoje uma nova estação da Rádio Ampran, que provavelmente muitos de vocês já têm acompanhado nas suas outras estações. Saturno, Lua, Vênus e Terra. Na estação de Saturno estão as mensagens e as orações, até em homenagem à vibração original dos nossos pretos velhos, as entidades que trabalham na linha de Orimá. Na estação Lua, em homenagem a Iemanjá, suavidade, a música. E na estação Vênus, em homenagem aos espíritos que vieram trazer a Umbanda para a Terra, os ensinamentos. E na estação Terra, nós vamos apresentar aos domingos todos os programas ao vivo, de entrevistas, com as pessoas que trabalham na Umbanda e em outras áreas do conhecimento humano. Neste primeiro domingo e em todo o primeiro domingo de cada mês, nós estaremos apresentando o programa Conversando sobre Umbanda. Os programas vão ficar gravados na estação Vênus, aquela dos ensinamentos, e as pessoas poderão disponibilizar online todos os dias, na hora que for possível para cada um. Neste domingo, especialmente, nós estaremos trazendo o nosso grande amigo Roger Ferrodi,
cuja biografia nós vamos dar a seguir, e que vai nos falar da sua vida, da sua obra e de todas as coisas desses seus 50 anos de Umbanda. Nós teremos outros programas sobre muitos outros temas. E o próximo programa, que vai ser levado ao ar no 3º domingo de cada mês, sobre alimentação vegetariana, vai ser Recados da Mãe Terra, com Marileia de Castro, professora, coordenadora do Grupo Ramatiziano de Porto Alegre, astróloga, psicóloga, pós-graduada em História da Arte e Literatura Infanto-Juvenil, escritora com os livros Tudo que Vive a Seu Próximo, É Isso Aí, Bicho, e outros livros, que vai trazer para todos nós informações sobre aspectos dietéticos, espirituais, éticos, sociais, da alimentação e a sua conexão com a violência do mundo, na medida que enquanto nós vamos sacrificando animais, nós vamos sofrendo as emanações da crueldade que praticamos com esses animais e do karma que a humanidade vai criando enquanto pratica esses sacrifícios todos. Então, hoje, nós vamos conversar com o nosso querido Roger Ferrodi, e nós podemos dizer aos amigos que até quinta-feira dessa próxima semana, todos que quiserem enviar perguntas sobre esse programa poderão fazê-lo no site, no e-mail do nosso site, informe@aumpran.org.br, que na sexta-feira nós estaremos disponibilizando online, na Estação Terra, as respostas do próprio Roger Ferrodi. Então, passamos agora então à biografia do nosso entrevistado de hoje. Roger Ferrodi, carioca de nascimento, reside desde 1961 em Petrópolis, Rio de Janeiro. Odontólogo aposentado, é mais conhecido por sua atuação na área artística e literária. Com uma diversificada atuação na área musical, participou do conjunto Samba Trio na década de 40. Nos anos 50 e 60, compôs música popular e teve mais de 50 canções gravadas pelos maiores intérpretes da época, além de outras 300 canções mais. Roger Ferrodi pertence à Academia Petropolitana de Poesia Raul de Leone, à Academia Neolatina e Americana de Artes do Rio de Janeiro e à Ordem dos Músicos. Escritor versátil, com mais de uma dezena de obras publicadas de prosa e poesia, algumas com sucessivas edições. Os títulos Serões do Pai Velho e Umbanda Essa Desconhecida já se tornaram clássicos da Umbanda. Roger transita com facilidade por temas diversos, como a origem do homem, no livro Religião e Cosmo, os seres elementais em Cirne, História de uma Fada, a Mãe do Mundo em A Divina Mediadora, extraterrestres em Um Anjo Está nas Ruas e outros. Sensitivo de apurada percepção, pôde captar, no campo extrafísico, os registros com que compôs os romances ancestrais verídicos, Baratizil, a Terra das Estrelas, A Terra das Araras Vermelhas e A Flor de Lis. Neste momento, está lançando o livro O Contador de Histórias. Universalista com profundos conhecimentos na área esotérica, Roger conta décadas de trabalho e pesquisa no campo do espiritualismo, sendo uma das maiores autoridades da Umbanda no Brasil. A foto dele está aí. Vamos então começar o nosso programa com muita alegria, com muito amor, conversando sobre Umbanda. O nosso entrevistado de hoje, Roger Ferrodi, nosso amigo de muitos anos, para não dizer de muitas vidas, é o orientador do projeto Renascer da Umbanda, orientador da Fraternidade do Grande Coração, que com grande alegria está aqui hoje para brindar a todos nós com o seu conhecimento, com seus 50 anos de Umbanda. Roger, essa figura simpática que vocês estão vendo aí no nosso site, com seus 80 anos de vida e com tanta experiência para nos passar. Roger,
O microfone é seu para você fazer os seus primeiros considerações e os cumprimentos aos nossos amigos. A todos meus irmãos, um abraço fraterno. Eu estou muito feliz de estar aqui presente e poder contribuir com um pouquinho daquilo que me foi ensinado e espero que seja de proveito para todos. Muito obrigado. Roger, nós fizemos aqui uma relação de perguntas, até retirando algumas perguntas da imensa quantidade de perguntas que a gente vem recebendo no site, e aquela que suscita mais emoções, né, é esta aqui. O que é Umbanda? Umbanda quer dizer lei divina. Evidentemente, a palavra é uma corruptela da sua palavra original, que foi pela primeira vez usada nos templos da luz divina, nas academias do Verbo, na velha e perdida Atlântida. A palavra era Aum Pi Ram. Aum, a palavra, o verbo, a criação pelo som. Pi ou Pá era a lei. E Ram, o Pai sempre presente na manifestação. Então, dessa palavra Aum Pran, sofrendo infinitas corruptelas, veio a dar finalmente a Umbanda, e finalmente Umbanda, todos conhecem. Umbanda é lei divina. Roger, você falou aí da Atlântida. Você podia contar um pouquinho para os nossos ouvintes, para os nossos amigos que estão participando desse projeto com tanta alegria, com tanto amor, como que se criou o movimento da Umbanda? Por que nasceu esse movimento da Umbanda lá na antiga Atlântida? Justamente porque começou a graçar na Atlântida, precisamente na terceira subraça, chamada de Toltecas, os gigantes vermelhos que habitavam a Atlântida, que tinham uma visão dos mundos suprassensíveis. Era uma visão natural que eles tinham. Mas começou a aparecer seres com uma visão deturpada das coisas que aconteciam nos mundos suprassensíveis. E começou a graçar, então, uma magia negra, a magia negativa. E justamente para combater essa magia negativa, a magia negra, foi que os sacerdotes dos tempos da luz, nos tempos da luz divina, começaram a usar a lei divina para se antepor, para combater essa magia negra. E é uma coisa interessante se notar, quando eu falei que os seres toltecas dessa raça, eles tinham uma visão completa dos mundos suprassensíveis, eles tinham a sua tela atômica, que é justamente uma tela de átomos finíssima, que é colocada entre os chakras do corpo etérico e do corpo astral. Essa tela, com o uso da má magia, ela foi rompida. Apareceram rombos nessa tela, o que possibilitou aqui os magos da mão esquerda, os nossos irmãozinhos da sombra, os magos negros, a começarem a usar essa magia. E então apareceram também seres que fizeram uso dessa magia negativa com essa tela rompida. E nasce então aí aquilo que se chama de mediunidade. E começa a haver então as chamadas incorporações. E nessa época que se perde na noite dos tempos, é que nasceu a Umbanda milenar, é que nasceu a lei divina para se antepor justamente, como eu dizia, aos magos negros, aos magos da mão esquerda, nossos irmãozinhos da sombra. Roger, uma vez nascida a Umbanda para combater a magia negra na antiga Atlântida, né, saindo das academias iniciáticas e vindo, né, para trabalho com essas entidades que trabalhavam com a magia negra, a Umbanda, até por conta das mudanças geológicas do planeta, houve uma disseminação da raça Atlante, não é verdade? Como que a Umbanda veio surgir no Brasil depois de tantos milênios?
como foi feita, inclusive, a preparação para a vinda do Caboclo das Sete Encruzilhadas, aqui no começo do século XIX, no nosso médium Zélio. Como que foi feito esse trajeto, Roger, da Atlântida até aqui o Brasil, a Terra das Estrelas? Os dirigentes planetários, na milenar, a Umbanda, na Atlântida, eles traçaram num plano astral o chamado um triângulo fluídico, um triângulo equilátero, um triângulo fluídico, que foi denominado do triângulo da forma. E nesse triângulo da forma, congregou espíritos libertos que vieram a se manifestar nesse culto milenar, nesse culto arcaico. Quando da preparação para a Umbanda ser implantada no Brasil, que seria futuramente pátria e centro da espiritualidade universal, os dirigentes planetários reuniram-se e novamente traçaram no plano astral esse triângulo equilátero, esse triângulo da forma, e congregaram então espíritos que queriam trabalhar na forma da humildade, na forma da simplicidade e na forma da pureza, que veio dar, que vocês conhecem, todos não desconhecem, a simplicidade, os caboclos, a humildade, os pretos velhos e as pretas velhas, e a pureza, a chamada linha das crianças. Mas esse triângulo que foi traçado no mundo astral, para dar início ao movimento, ele precisava de um impulso. E esse impulso foi dado por uma entidade que se manifestou durante 10 anos, preparando o caminho, preparando a chegada do chamado Caboclo das Sete Encruzilhadas, que foi o Caboclo Curuguçu, que em épocas pretéritas, em Ibês, havia sido um mago da mão esquerda, um mago negro. Ele passou-se para a luz e se deu a si mesmo esse encargo de começar a preparar o caminho para a vinda do Caboclo das Sete Encruzilhadas, que se deu em novembro, 15 de novembro de 1908. Consequentemente, vocês podem notar que faltam 3 anos para completar 100 anos de Umbanda no Brasil. Roger, por qual razão essas formas de pretos velhos, caboclos, né, com tanta simplicidade, por qual razão essas formas foram escolhidas durante aquela assembleia que houve no astral, quando se resolveu transferir, né, o triângulo fluídico da Atlântida para o Brasil? Por que foram escolhidas essas formas de pretos velhos e caboclos, quando essas entidades, com essa sabedoria milenar, ancestral, né? Por que razão foram escolhidas essas formas? Justamente foram escolhidas essas formas para aproveitar o karma da nossa nação, da nossa pátria, o karma do Brasil, nossos índios selvagens que sofreram tanto na mão da raça branca, e os negros escravos que para aqui vieram, trazidos à força, retirados com violência da sua pátria de origem. Então, a Umbanda, que é um movimento de renovação, que é um movimento de resgate das individualidades e das coletividades, ela escolheu essas 2 formas, entre as 3, de pretos velhos escravos e de índios ou caboclos. A terceira forma, a da pureza, eu vou falar mais adiante, que é também bastante interessante. Tá certo. Quer dizer, então, para esclarecer bastante os nossos ouvintes, essas formas de crianças e pretos velhos, na verdade, as entidades que se manifestam nessas formas não seriam necessariamente crianças ou pretos velhos, eles estariam aproveitando, vamos dizer assim, a tradição xamânica do nosso povo, é isso? Exatamente. E vocês veem bem que essas formas são corpos de ilusão. E o que são corpos de ilusão? São formas criadas para que se possam tornar objetivas. Porque essas entidades não têm mais uma forma. Eles estão uma abstração
Mas eles, para se tornar palpáveis, para se tornar, poder serem entendidos, poder serem captados e transmitir a sua mensagem, eles criam uma forma, que é uma forma transitória, chamada corpo de ilusão, que serve justamente para identificar essa ou aquela vibração, que se não for isso, seria impossível que nós, seres humanos ainda bastante atrasados, pudéssemos captar uma vibração abstrata. Muito bem. Roger, já que nós estamos falando da criação da Umbanda, ou do renascimento da Umbanda, você podia falar um pouquinho para a gente, então, do Caboclo das Sete Encruzilhadas? Perfeitamente. O Caboclo das Sete Encruzilhadas é uma entidade do planeta Vênus. O seu nome original é Siavbukaya Tamatae, que quer significar a sombra do Oriente no milagre da vida. E ele se deu esse nome porque, na ocasião em que ele se apresentou, ele disse que para ele não tinha caminhos fechados. Então ele seria o senhor das sete encruzilhadas, os sete caminhos, vamos dizer assim, os sete subplanos. Mas foi uma coisa muito interessante, porque o seu primeiro médium, que se chamava Zélio Fernandino de Moraes, ele começou a ter um comportamento estranho. Primeiro ele foi cometido por uma paralisia. Essa paralisia foi consequência da limpeza dos seus nadis. Nadis são os condutos que ligam os chakras entre si. Essa limpeza foi feita justamente para que ele pudesse captar essa entidade que viria a se manifestar, uma entidade de um nível muito superior. E ele, então, precisava estar apto para poder manifestá-la. Então, depois dessa paralisia, que ele ficou curado de uma hora para outra, sem ninguém saber porquê, começaram a acontecer os fenômenos. Ele andava pela casa aos pulos, como se fosse um felino, né? Gesticulando, ou então arrastava-se como se fosse um preto velho, um ancião, e a família ficou apavorada com aquilo, né? E disseram, vamos levar um psiquiatra. Havia um psiquiatra na família que o examinou e depois de longos e acurados estudos chegou à conclusão que ele não tinha nada. Aí foi feito um exorcismo, chamaram um padre para fazer um exorcismo e também não resultou em nada. Então as pessoas da família disseram, olha, isso aí deve ser coisa de espírito. Vamos levá-lo para um centro espírita, quem sabe não resolve o problema dele. E então levaram, ele morava em Neves, que é um bairro afastado de Niterói, levaram ele para uma sessão espírita que estava se realizando justamente na cidade de Niterói, da Fraternidade Espírita. E instalada a mesa, pediram que ele sentasse na mesa e começaram a acontecer fatos estranhos. E de repente ele foi acometido por uma força estranha, levantou-se e disse, está faltando alguma coisa nessa mesa. Foi lá fora, apanhou uma flor e botou em cima da mesa. Simbolicamente isso queria dizer que estava faltando os espíritos da natureza ali, não estavam ali presentes. Aí começaram a se manifestar pretos velhos e caboclos, índios, e o presidente da mesa ficou indignado, disse que aquilo não era lugar para que houvesse aquelas manifestações, que isso era um absurdo. E ele, que estava manifestado com essa entidade, disse que aquilo era uma discriminação, que os seus irmãos do plano espiritual tinham todo o direito de se manifestar e dar sua opinião, mas o presidente da mesa fez uma peroração enorme, fez um discurso contra aquela coisa que estava acontecendo. Um dos que estavam na mesa, olhando para o Zélio, viu atrás dele uma entidade com vestes clericais e falou. E então a entidade que estava com ele, com o Zélio, disse que aquilo era uma reminiscência de uma última encarnação em que ele tinha sido um padre e que tinha sido queimado pelas chamas da Inquisição. Aí pediram que ele dissesse seu nome, se identificasse. E ele disse então que se vocês querem um nome, eu sou o Caboclo das Sete Encruzilhadas, que para mim não existe caminhos fechados. Amanhã, na minha casa do meu aparelho, em Neves,
vai ser fundada uma nova religião, que vai se chamar Umbanda. E esse nome, então, apareceu pela primeira vez no Brasil. E realmente, no dia seguinte, juntou-se um enorme número de pessoas na sua casa em Neves, e o Caboclo das Sete Encruzilhadas curou várias pessoas, inclusive um paralítico, e fundou 7 templos, cada um templo com o nome de um orixá. E estava fundado a 16 de novembro de 1908, a Umbanda no Brasil. Mas, anteriormente à chegada do Caboclo das Sete Encruzilhadas, o Zambebe, que foi um mago negro em Ibês e Ofir, aqui no interior do Brasil, na grande civilização de Paititi, ele passou-se para a luz e justamente veio trabalhar com o nome de Caboclo Curuguçu durante 10 anos para preparar o caminho da vinda do Caboclo das Sete Encruzilhadas. E o Zélio Fernandino de Moraes foi o grande conselheiro de Tamataê, o Caboclo das Sete Encruzilhadas atual, também em Ibês, no Império Paititi, com o nome de Chuarã. E justamente Chuarã, ou Zélio Fernandino de Moraes, a sua encarnação, foi aquele que teve o privilégio de receber o Caboclo das Sete Encruzilhadas e que fundou esse movimento que se chama atualmente Umbanda. Muito bem. Depois dessas explicações, né, incríveis, acho que os nossos ouvintes precisam saber que depois do Zélio houve um outro médium, Dr. Silvio, não é verdade? O Dr. Silvio era um professor da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, que depois que o Zélio desencarnou, passou a receber o Caboclo das Sete Encruzilhadas. E o nosso irmão Silvio, que por todos os santos me pediu que não revelasse seu sobrenome, por pura modéstia e humildade, que ele era uma pessoa muito humilde. Então eu não posso revelar o seu sobrenome, mas é um médico ilustre e conhecido. Ele recebeu o Caboclo das Sete Encruzilhadas e tinha um local, era um sítio totalmente preparado para isso. Você, quando entrava no sítio, encontrava um mapa enorme do Brasil, um painel, um mapa enorme do Brasil, logo na porta de entrada, em que estava escrito Brasil, pátria e terra da espiritualidade universal. E embaixo, Caboclo das Sete Encruzilhadas. E tinha terreiro para os pretos velhos, tinha o local para os caboclos, tinha uma igrejinha de Oxalá, tinha rios, tinha lagos, tinha cachoeiras, tudo isso no seu sítio. Tudo preparado justamente para a prática da Umbanda. E como também a modéstia e humildade do Roger não permite que ele fale, mas até para vocês terem uma noção da seriedade desse trabalho que está sendo feito nesse renascer da Umbanda, nesse projeto, na Fraternidade do Grande Coração, é o Roger Ferrodi que recebe hoje, não como uma honra, mas como uma grande responsabilidade, o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Eu não sei por que fui escolhido, não por méritos, evidentemente, mas o Caboclo das Sete Encruzilhadas, essa entidade maravilhosa, me escolheu para dar a sua mensagem, e justamente agora ele diz que é o trabalho mais importante que ele está efetuando no momento, que é justamente a divulgação da Umbanda e a união de todos os ritos, de todos os credos no amor. Esse é o grande trabalho do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Diz ele que é um trabalho mais difícil ainda do que foi a implantação da Umbanda no Brasil. E esse trabalho vem sendo realizado através dos meus irmãos da Casa da Fraternidade do Grande Coração, com muito desvelo, com muito amor, para a alegria enorme dessa entidade. Essas coisas vão estar nos cursos, viu, meus amigos, irmãos? E não se preocupem, porque tudo isso vai estar disponibilizado nos cursos, toda a palestra do Roger vai ser gravada. Então, em respeito aos 80 anos do nosso amigo, que precisa tomar uma aguinha, nós vamos fazer um pequeno intervalo de 4 minutos e voltamos a seguir.